volta com o nosso curso gratuito HTML Essencial no estudo de tabelas, e neste segmento abordaremos tabelas configuradas com arquivos mestres de utilização em CSS. Então, analisando o que temos aqui no browser, vemos uma tabela simples, praticamente sem configurações, bem similar àquela que desenvolvemos no segmento passado. Entretanto, se retornarmos no editor, nós vamos encontrar um código bastante diferente. Você vê que o único tipo de configuração, além da borda que foi setada em 1 aqui na tag principal da tabela, são os atributos de classe ou atributo class, que são assimilados aqui às várias tags de linhas e também as tags de célula, como a gente pode ver. Entretanto, se temos essas configurações aqui, por que não vemos nenhuma diferença na nossa tabela aqui renderizada no browser? A resposta é simples. Todas essas configurações estão setadas em um arquivo CSS externo, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é chamado de tabela CSS. Aqui a gente possui todas as configurações de tag e de classe. Eu já vou explicar isso em breve. E a razão pela qual você ainda não enxerga essas configurações aplicadas na página, vamos retornar aqui no documento HTML, é porque o comando ou tag link que carrega o documento foi temporariamente desabilitada. Tanto é que vemos seu código em verde nessa linha, porque está encapsulada por tags de comentário. São estes caracteres aqui no início da frase, fechando com os dois tracinhos e o sinal de maior que. Tudo que estiver encapsulado entre esses caracteres não é renderizado no browser. Então, isso aqui está isolando o nosso código HTML das configurações em CSS. A partir do momento que tirarmos ou movermos, agora o comando não encapsula mais nada, você vê que o comando link, ele agora retorna a cor tradicional. Então vejamos o que a gente tem aqui como atributo dentro deste comando. Primeiro a gente tem aqui relativo, que é style sheet, o tipo, que é texto em CSS, que é esse texto aqui. Aqui a gente tem a referência, que é o endereço, ou seja, o arquivo tabela.css, que, como a gente pode ver, se encontra no mesmo subdiretório do documento HTML aqui. Então, basta salvar essas alterações, Agora, esse documento já sofre influência aqui, portanto, basta irmos no browser e recarregar, e a gente vê toda a diferença que isso aqui faz. Agora podemos passar a um exame de efetividade em relação do arquivo CSS no código HTML. Vamos voltar aqui na tabela CSS, e a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que temos seções de código global e seção de código de classe. O que é isso? Você repara que aqui temos body, que é todo o corpo do documento, tabela, ou seja, essas configurações vão afetar toda a tabela. Caption, são configurações aqui para o caption de fora. TH, que são configurações para as células do tipo cabeçalho. E TD, que são as configurações para as células comuns, que são essas aqui. Tá certo? Entretanto, nós temos comandos de classe. Aqui a gente vê td.destaque, td.título e td.artista. As classes devem ser aplicadas individualmente e elas sobrescrevem qualquer conflito de configuração que existir. No caso, vamos analisar aqui que a gente tem td aqui e embaixo. Neste parâmetro global, a gente tem o alinhamento vertical e o padding são as distâncias em relação às margens da célula. Isso afeta a todas elas. Entretanto, a gente vai ter três tipos de configuração separada
para artista, título e destaque. Você vê que em artista a cor é laranja e em destaque a cor é azul. Isso a gente vê facilmente aqui no browser, artista em laranja e a faixa em destaque em azul. O título tem apenas um fonte style, o estilo de fonte em negrito, que também a gente vê claramente aqui. Agora, retornando no HTML, a gente pode observar a aplicação das classes e a sua referência aqui no browser. Inicialmente, a gente tem aqui as três linhas, né? TR, TR, TR. A primeira delas com a classe cinza, a segunda com a classe branca e a terceira com a classe cinza, fazendo a alternação, certo? Então a gente vê isso aqui claramente. Linha 1, linha 2 em branco, linha 3 em cinza novamente. Com relação às células, a gente vê que as três células que contêm o artista estão com a classe artista, 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 como a gente vê aqui. Igualmente temos os títulos e o destaque. Então, tags de classe elas devem ser aplicadas explicitamente no código. Ao passo que para as tags de caráter global, a gente não tem configuração. A gente pode ver que não temos classe para body, nem table, nem caption, mas está tudo definido aqui. Então, configurações de caráter global já são implicitamente aplicadas desde que exista um comando de carregamento do arquivo mestre CSS aqui no cabeçalho da página. Então, eu espero que vocês possam ter uma noção aí de como é útil a implementação de CSS para configurações específicas de células e linhas de tabelas em HTML.